Saber Direito desta semana é sobre o Pacto Federativo no Brasil. O curso aborda as formas de Estado, classificações e origem da federação, distribuição de competências e muito mais. As aulas são com o professor Gustavo Machado. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Saber Direito. Eu sou o professor Gustavo Machado, sou procurador do Distrito Federal, ex-procurador da Fazenda Nacional, ex-procurador do Estado de Goiás também. E ao longo dessa semana nós temos tratado de um tema super importante, que é o Pacto Federativo, a nossa forma de Estado, que é a federação. Lá na primeira aula eu me preocupei muito em definir o que é uma federação, principalmente a partir do que não é uma federação. Nós vimos os vários tipos, as várias formas de Estado. Já na segunda aula, a gente classificou a federação, eu pude fazer um histórico, tanto da federação lá nos Estados Unidos, quanto na federação aqui no Brasil, mostrando a diferença entre elas. E na última aula, eu falei para vocês que eu ia começar a tratar dos entes da federação já sob uma perspectiva da Constituição de 88. Então, nós estudamos tanto a União quanto os Estados-membros, dando um geral sobre esses entes dentro da Constituição Federal de 88. Como eu disse para vocês, eu não tratei de distribuição de competência. Vou tratar disso na nossa última aula. Hoje, nessa aula especificamente, nós vamos tratar dos municípios e do Distrito Federal, também dando um geral sobre esses entes da federação, sem nos preocuparmos com a distribuição de competência, que vai ser objeto da última aula. Bem, começamos então pelos municípios. Os municípios que ganharam status aí de ente federado, a partir da Constituição Federal de 88. Mas será mesmo que é um ente federado? Qual é a natureza jurídica dos municípios? Nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o município é um ente da federação? Eu brinco com meus alunos que depende da etapa do concurso que ele está. Tem resposta aqui para a primeira etapa, para a segunda etapa, para a prova oral. Porque a questão não é tão simples assim. Afirmar tão somente que o município é um ente federado, isso não esgota o tema, já que é um pouco mais complexo que isso. Nós podemos citar, por exemplo, o professor Gilmar Mendes. No livro do professor Gilmar Mendes, ele vai dizer que existem ponderosas razões para acreditarmos que o município não é um ente federado. Então, olha só. O professor não diz que município não é ente federado, ele não diz isso. O que ele diz é que há ponderosas razões para entendermos que o município não é um ente federado, já que algumas características que são básicas de um ente federado, o município não tem. E quais são essas características? Bem, para a gente poder tratar bem dessa questão, é melhor a gente tratar em duas correntes. Uma primeira corrente que vai dizer que município é ente da federação, e uma segunda corrente que defende que município possui características de ente que não é federado. Vamos começar pela primeira corrente aqui. Por que nós podemos dizer que o município é um ente da federação? Essa é a corrente majoritária, a partir da Constituição Federal de 88. Por que nós podemos dizer que o município é sim um ente da federação? As principais características aqui, para a gente poder afirmar que o município é sim um ente federado, são as seguintes. Primeiro, o artigo 1º da Constituição Federal de 88. O artigo 1º da Constituição Federal de 88 nos diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, DF e municípios. Os municípios aparecem aí no artigo 1º da Constituição, ao lado dos estados, como parte da nossa federação. O artigo 1º é como se fosse a nossa cédula de identidade. Ali tem uma quantidade de informações enorme. É só pensarmos, olha, a República, se diz que é República, a gente já sabe que não é uma monarquia. Qual é a consequência de dizermos que somos uma república? A República Federativa do Brasil já está dizendo lá no artigo 1º que somos uma federação. O que isso significa? Quais são as consequências disso? Olha a quantidade de informação que a gente tem. Formada pela união indissolúvel. Aliás, como a gente viu nas aulas anteriores, a indissolubilidade é uma característica marcante de toda a federação, o que vai inclusive diferenciá-la de uma confederação de estados.
Então, união indissolúvel de Estados, Distrito Federal e municípios. Então, os municípios aparecem aí no artigo 1º. A Constituição já nos diz que os municípios são parte da nossa federação. Então, por essa razão, essa primeira corrente vai dizer, município é ente federado, sim. Bem, não só isso. Para essa primeira corrente, que não tem dúvida que município é ente federado, é importante também analisarmos o artigo 18 da Constituição Federal de 88. Segundo o artigo 18 da Constituição Federal, a organização político-administrativa do Brasil compreende União, Estados, DF e municípios. Então, os municípios aparecem também lá no artigo 18, como um dos entes da nossa organização político-administrativa, junto da União, junto dos Estados membros e do Distrito Federal. Então, vejam, já que os municípios estão aí no artigo 18, o Constituinte, então, está deixando claro que o município é um ente federado, o município é um ente da federação. Estamos na primeira corrente ainda, aquela que diz que o município é um ente federado. Então, ele é ente federado porque ele se encontra lá no artigo 1º, porque ele se encontra no artigo 18 também. Mas a interpretação literal, ela nunca é muito prestigiada. É sempre bom a gente buscar outros elementos na Constituição, princípios, que sustentem aquilo que a gente está afirmando. E os argumentos agora que virão realmente são muito fortes. Por que o município é um ente federado? O município é um ente federado porque ele tem autonomia. Eu disse para vocês, quando a gente conceituou o que é federação, que uma característica básica de um ente federado é ter autonomia. Autonomia política. O que é autonomia política? É a capacidade de se auto-organizar e de legislar sobre os assuntos do seu interesse. Lembrando que os municípios se organizam através das suas leis orgânicas municipais. Então, eles se auto-organizam através das suas leis orgânicas e legislam sobre os assuntos do seu interesse. Ele tem autonomia política. Além disso, os municípios possuem autonomia administrativa. O que isso significa? Eles têm a capacidade de gerir tanto os seus recursos humanos quanto os seus recursos materiais. Ele que nomeia seus servidores, exonera, ele que dá férias para um servidor, faz uma licitação. Então, ele tem essa capacidade de gerir tanto os seus recursos humanos quanto materiais. Além disso, os municípios também gozam de autonomia financeira. O que é essa autonomia financeira? É a capacidade de arrecadar os seus próprios recursos e de decidir como gastar esses recursos. E o município tem essa capacidade. Alguns tributos são de competência do próprio município, ele ainda recebe receitas tributárias da União e dos Estados membros, ele arrecada todos esses recursos e decide como gastar a partir das suas leis orçamentárias. Então, o município goza de autonomia, e essa é uma característica marcante de um ente federado. Então, percebam, até agora eu disse para vocês que essa primeira corrente entende que município é ente federado porque ele possui essas três características. Ele está lá no artigo 1º da Constituição, ele se encontra no artigo 18 também, e ele tem autonomia, tanto política, quanto administrativa, quanto financeira. Mas talvez esses não sejam os argumentos mais relevantes. Talvez o mais relevante de todos seja o quarto argumento dessa corrente. E qual é esse quarto argumento? Olha, quando eu tratei da diferença entre um Estado regional ou italiano, um Estado autonômico ou espanhol e um Estado federado, eu disse para vocês que o que marca a diferença entre eles é que numa federação de Estado, as competências dos entes federados são retiradas diretamente da Constituição Federal. Lá no Estado regional ou italiano, como eu disse para vocês, é o próprio Congresso Nacional, o próprio Parlamento que elabora o estatuto daquela região específica do país, dando para aquela região certo grau de autonomia, ou maior ou menor, de acordo com diversos fatores. Lá no Estado autonômico ou espanhol, é a própria região que elabora o seu estatuto e submete ao Parlamento, que vai aprovar se aquele estatuto estiver de acordo com os princípios da Constituição espanhola. Mas
tanto no Estado regional quanto no Estado italiano, a autonomia daquela região do país é dada por uma lei do Congresso Nacional, uma lei do Parlamento, e não diretamente pela própria Constituição do país. O município deve ser considerado um ente federado porque ele retira a sua autonomia e as suas competências diretamente da Constituição Federal. As competências municipais e a autonomia municipal não decorrem de uma lei estadual, não decorre de uma lei federal ou nacional. A autonomia dos entes dos municípios e suas competências decorre diretamente da Constituição Federal de 88. Lembrando que isso faz com que não haja hierarquia entre os entes federados. União, estados, DF e município estão todos numa mesma hierarquia, já que acima deles está a Constituição Federal de 88. Isso faz com que o município, por exemplo, possa impetrar um mandado de segurança contra a União e ganhar. Por quê? Porque não existe hierarquia. O que existe são diferentes competências previstas a partir da Constituição Federal de 88. Então, podemos resumir, então, que essas características fazem com que o município seja considerado pela maioria da doutrina como um ente federado. Ele se encontra no artigo 1º da Constituição, no artigo 18, ele tem autonomia política, administrativa e financeira, e essa autonomia decorre diretamente da Constituição Federal de 88. Bem, essa é aquela resposta mais simples, mas a gente pode polemizar um pouco. Por que nós podemos considerar que o município não é um ente federado? Quais são essas ponderosas razões apontadas pela doutrina para considerarmos que o município não é um ente da federação? E todos os argumentos são bons, todos os argumentos são bons. Vejam, o primeiro argumento para a gente considerar que o município não é ente federado é extremamente relevante. Eu vou voltar nas aulas anteriores para a gente entender. Eu disse para vocês que o federalismo surgiu lá nos Estados Unidos, quando aquelas colônias se declararam independentes da Inglaterra e a partir daqueles estados soberanos foi criada uma federação de estados. Aqueles estados soberanos abriram mão de soberania para criar um estado federado, mas mantiveram a autonomia, porque eles queriam ser diferentes uns dos outros. Então percebam, quando foi criada essa federação, cada estado membro cada estado soberano daquele que formou a federação, disse o quê? Não, beleza, eu topo. Eu estou achando que esse negócio de federação vai ser legal, vai funcionar bem, só que eu quero ter um representante meu junto a esse poder central. Porque eu preciso fazer parte da formação da vontade do todo. O outro estado soberano falou, não, eu topo também, eu acho que esse negócio de federação vai ser legal. Só que eu também quero ter o meu representante junto ao poder central, para que a minha vontade também seja levada em consideração na formação da vontade do todo. Com isso, o que foi formado? Vocês já devem ter entendido onde eu quero chegar. Com isso, foi formado o Senado Federal. O Senado Federal existe porque ali existem representantes, não do povo, mas dos Estados-membros, para que os entes federados possam participar da formação da vontade nacional. Os municípios, como vocês sabem, não elegem senadores. Olha que incongruência isso. Como eu posso ter um ente federado cuja vontade não se manifesta lá no Senado? A vontade desses municípios, a opinião desses municípios não vai ser levada em consideração na formação da vontade do todo, na elaboração das leis nacionais, porque o município não tem representante lá no Senado, só os Estados-membros que têm. Aliás, há muito doutrinador que diz que ter representante junto ao poder central, ou seja, eleger senador, é uma característica fundamental dentro de uma federação. E os municípios não possuem essa característica. Então, o primeiro argumento aí dessa segunda corrente, para a gente considerar que o município não é ente federado, é que os municípios não elegem senadores. Ou seja, como eu tenho um ente federado cuja vontade não é levada em consideração na formação da vontade do todo. É algo estranho. O segundo argumento dessa segunda corrente também é bom. Essa segunda corrente que aponta essas ponderosas razões para entendermos que o município não é ente federado,
vai falar da ausência do Poder Judiciário. Ora, como pode ter um ente da federação que não tem Poder Judiciário? Ele não pode nomear os seus juízes para poder interpretar e dar soluções às questões que são de interesse local, as questões que dizem respeito à legislação local. Como isso é possível? Ah, Gustavo, mas aqui na minha cidade eu tenho um juiz lá na comarca, mas esse juiz é estadual, ele não é um juiz municipal. Os municípios não nomeiam juízes, não existe um juiz municipal no nosso país. Então é algo estranho. Que grande autonomia é essa que um dos poderes esse ente sequer tem, porque ele não tem o Poder Judiciário. Então, dois argumentos importantes aqui. Município não elege senador, município não tem Poder Judiciário. Terceiro argumento dessa segunda corrente também é muito importante. Os municípios não possuem poder constituinte derivado decorrente. Os municípios não elaboram Constituição em sentido formal. Materialmente, nós podemos até considerar a Lei Orgânica Municipal como Constituição. Por que materialmente? Porque a Lei Orgânica do município trata de assuntos tipicamente constitucionais. Mas formalmente não é Constituição. O quarto argumento dessa segunda corrente, eu vou falar dele para poder explicar novamente esse terceiro, porque os dois caminham juntos. Mas o quarto argumento dessa segunda corrente é que no âmbito municipal não existe controle de constitucionalidade municipal. Atenção, eu não estou falando que não existe controle de constitucionalidade de norma municipal. Claro que existe, lá na DPF, no controle difuso, etc. O que eu estou dizendo é que no âmbito municipal não existe controle de constitucionalidade, são coisas diferentes. Como assim? Imaginem. Se uma lei municipal ou uma lei estadual fere uma Constituição estadual, nós estamos diante aqui de uma questão constitucional, que vai ser resolvida por uma ação de controle de constitucionalidade ou no Tribunal de Justiça do Estado ou no Supremo. Essa é uma questão constitucional. Agora, se uma lei municipal fere a lei orgânica do município, essa não é uma questão constitucional. Essa é uma questão que deve ser resolvida pelos critérios de solução de leis. É uma questão de legalidade. Quais são os critérios de solução de conflitos de lei? Hierarquia, e critério cronológico da especialidade. Então, percebam, essa não é uma questão constitucional. Se uma lei municipal fere a lei orgânica do município, não é cabível ajuizar uma ação direta de constitucionalidade aqui para lugar nenhum, porque essa não é uma questão constitucional. Já que a lei orgânica não é fruto do poder constituinte derivado decorrente. Ela é materialmente Constituição, porque ela trata de assuntos constitucionais, mas formalmente não, por isso que não vai caber a ADI. Então, para a gente poder fechar aqui, essa segunda corrente entende que município, que há ponderosas razões para entendermos que município não é ente federado, porque município não elege senador, não tem poder judiciário, o município não tem poder constituinte derivado decorrente e não existe controle de constitucionalidade no âmbito municipal. Corrente majoritária, a primeira, apesar disso tudo, os municípios são sim ente da federação. Agora vamos rever tudo isso que a gente falou no nosso quiz. Sobre os municípios, qual é a alternativa correta? Letra A. Os municípios se adequam perfeitamente à definição clássica de ente federado. Não, os municípios não se adequam perfeitamente a essa definição, já que, como eu disse para vocês, há algumas características importantes de um ente federado que o município não tem. Letra B. Os municípios não elegem senadores, certo? Não possuem poder judiciário, certo? E não possuem poder constituinte formal, mas são considerados entes federados pela maioria da doutrina. Está correta a letra B, é isso mesmo. Letra C. Os municípios poderão ter divisões territoriais para fins administrativos. Sim, são os bairros. Os bairros nada mais são do que divisões territoriais para fins administrativos. Representando microesferas de governo. Aí está errado. Esses bairros, essas divisões territoriais não são microesferas de governo. São só divisões territoriais mesmo para fins administrativos. E letra D.
os municípios possuem poder constituinte derivado decorrente, que se manifesta através da Lei Orgânica Municipal. Não, a Lei Orgânica Municipal não é fruto do poder constituinte derivado decorrente. Por isso que essa Lei Orgânica Municipal não é formalmente Constituição, só materialmente. Resposta correta, letra B. Vejam, essas são então as principais características dos municípios. Mas há um outro ponto aqui em relação aos municípios que eu quero abordar, que é um tema muito polêmico que precisa ser resolvido com rapidez pelo nosso Congresso Nacional, que diz respeito à transformação dos municípios. Quando eu falo em transformação, eu estou dizendo em criação, fusão, incorporação e desmembramento de município. Isso está previsto lá no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. Lá existem as regras sobre o processo de criação de um município. Qual é o grande ponto aqui? Se pegarmos a redação original da Constituição de 88, a gente observa que era muito fácil transformar município no país, criar, desmembrar, incorporar, fundir, era muito fácil modificar municípios no nosso país. Era tão fácil que alguns doutrinadores chegam a chamar isso de federação vagalume. Por que vagalume? Porque está piscando. Municípios eram criados e extintos no nosso país quase que mensalmente. Muitas vezes não com o interesse correto, mas às vezes até para atender um interesse político e não, às vezes, um interesse local. Então, o Constituinte derivado de reforma, o Congresso Nacional, editou uma emenda constitucional para tentar acabar com essa farra de criação e extinção de municípios. E editou a emenda constitucional número 15 de 1996. Bem, qual é o problema da emenda constitucional número 15 de 96? É que o remédio foi amargo demais. A emenda constitucional pesou a mão. Ficou quase impossível modificar um município no nosso país, criar, desmembrar, extinguir. Ficou difícil demais. Então, não pode ser nem como era antes da emenda constitucional número 15 de 96, mas também não pode ser como é agora, porque o remédio foi muito amargo. Ficou difícil demais transformar um município no nosso país. Tão difícil que depois da emenda constitucional número 15 de 96, ficou praticamente, nenhum município, na verdade, foi criado observando exatamente as regras do artigo 18, parágrafo 4º. Nenhum, justamente pela dificuldade que foi criada. Quais são essas regras? Vejam só. Primeiro, é preciso que uma lei complementar federal, estabeleça o período em que essa transformação do município será possível. Essa lei complementar federal não existe. Justamente por não existir, impede a criação de novos municípios no nosso país. Essa lei complementar não existe. Mas se ela existisse, estabelecesse esse período, por exemplo, de 5 em 5 anos, 3 em 3 anos, alguma coisa assim, qual seria o próximo passo? Seria publicado no Diário Oficial um estudo de viabilidade municipal. Você, como cidadão, iria passar o seu fim de semana debruçado sobre o Diário Oficial, lendo esse estudo de viabilidade municipal. Depois você estaria pronto para o plebiscito, ou seja, você poderia votar. Votar a favor daquela transformação do município, da criação, do desmembramento, ou contra. Se o plebiscito for favorável, se o plebiscito for, a população disser que concorda com a transformação daquele município, e essa população agora vai poder dizer isso a partir desse estudo de viabilidade municipal, acabar com aquela história de município sendo criado com 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, não. Agora vai ter um estudo de viabilidade municipal que vai demonstrar se aquele município vai ser viável ou não. E os cidadãos vão poder votar nesse plebiscito. Se os cidadãos aprovarem o plebiscito, aprovarem a transformação daquele município, o próximo passo vai ser uma lei estadual. E é essa lei estadual que efetivamente vai criar, fundir, incorporar ou desmembrar um município em nosso país. É um processo longo, demorado, difícil. E a partir da emenda constitucional número 15 de 96, ficou difícil demais e nenhum município foi criado observando exatamente essas regras que eu acabei de falar. Bem, só que aqui é Brasil, né? E no Brasil tudo acontece.
alguns municípios foram criados depois da emenda constitucional número 15 de 96, mesmo sem poder, mesmo sem observar exatamente essas regras, já que não havia aí essa lei complementar federal estabelecendo esse período. O mais famoso desses municípios foi o município de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia. Esse município foi criado e não observou exatamente essas normas. Olha que interessante. O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de julgar 2 ações de controle concentrado de constitucionalidade envolvendo essa questão. A primeira ação foi uma ADI por omissão. Essa ADI por omissão questionava justamente a omissão da União em elaborar essa lei complementar. Essa ADI por omissão, então, questionava a omissão da União em elaborar essa lei complementar. Ao mesmo tempo, o Supremo teve a oportunidade de julgar uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei estadual que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães. O Supremo julga essas 2 ações ao mesmo tempo e dá um desfecho bem interessante. O Supremo diz o seguinte: olha, a ADI por omissão é procedente, porque realmente a União deveria ter elaborado essa lei e não elaborou. Dou à União um prazo sugestivo, não tem sanção se não cumprir, mas o Supremo deu à União um prazo sugestivo de 18 meses para que a União elaborasse essa lei complementar. Ao mesmo tempo, o Supremo julga essa ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei estadual do município de Luiz Eduardo Magalhães, que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães, e disse o seguinte: olha, essa lei é inconstitucional. Claro que é inconstitucional, não seguiu lá o artigo 18, parágrafo 4º. Só que o Supremo deu efeito pró-futuro a essa decisão, permitindo que esse município continuasse a existir pelo prazo de 24 meses. Então, vejam só, o Supremo julga a ADI por omissão procedente e dá ao Congresso Nacional um prazo sugestivo de 18 meses para criar essa lei complementar. O Supremo também julga procedente a ação direta de constitucionalidade contra essa lei que criou esse município e dá um prazo de 24 meses para esse município continuar a existir durante esses 24 meses após essa decisão. Qual é a lógica desse julgamento? A lógica desse julgamento, você já deve ter percebido, é que a União elabora a norma dela num prazo de 18 meses, esse município poderia existir por mais 24 meses, significa que esse município teria pelo menos 6 meses para se adequar à nova legislação. A ideia desse julgamento foi essa. Olha, 18 meses a União elabora a sua lei. O município teria aí pelo menos mais 6 meses, já que ele poderá continuar a existir por 24 meses. Então, o município teria pelo menos mais 6 meses para poder se adequar a essa nova legislação. E aí, essa lei foi criada? Foi criada essa lei complementar federal possibilitando a transformação dos municípios? Não. Ao invés disso, o nosso legislador preferiu editar a emenda constitucional número 57 de 2008. Essa emenda constitucional 57 de 2008 convalidou todos os municípios que foram criados até o final de 2006, observando a legislação estadual. Então, o nosso Poder Legislativo não elaborou essa lei complementar federal, elaborou só uma emenda constitucional 57 de 2008, convalidando aqueles municípios que foram criados ao arrepio do artigo 18, parágrafo 4º, e não elaborou essa lei complementar federal, não sanou essa omissão. Por isso que, desde então, não foi possível criar municípios em nosso país. Uma questão muito séria, porque é preciso que haja a possibilidade dessas transformações. Há vários projetos de emenda constitucional no Congresso Nacional para que não seja nem tão fácil como era antes da emenda constitucional número 15 de 96 e nem tão difícil como é agora. Bem, meus amigos, é isso. Vamos falar agora do Distrito Federal, esse outro ente da federação, que é um ente da federação bem curioso. Curioso por quê? Porque ele acumula competências tanto dos estados-membros quanto dos municípios. Então, é um ente da federação que é, de certa forma, um pouco híbrido, já que ele acumula competências tanto dos estados-membros quanto dos municípios. Apesar disso, apesar do Distrito Federal
cumular competências tanto dos Estados-membros quanto dos municípios, o Supremo Tribunal Federal já disse expressamente que ele se parece muito mais com os estados do que com os municípios. Por exemplo, os limites de gastos lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, os limites que o Distrito Federal tem que observar são os limites previstos lá para os Estados-membros e não para os municípios. O Distrito Federal elege senadores, por exemplo. Então, isso faz com que o Distrito Federal se pareça mais com os Estados-membros do que com os municípios. Bem, o Distrito Federal, qual é a natureza jurídica dele? Ele pode ser considerado um ente federado? O Distrito Federal é um ente da federação? Toda aquela polêmica, toda aquela discussão sobre os municípios, aqui não vai valer muito, porque o Distrito Federal possui características de ente federado que o município não tem. Vem comigo, olha só. Quando a gente polemizou lá a questão dos municípios, eu disse para vocês que município não era ente da federação, poderia não ser considerado, porque ele não elege senadores. A vontade dele não faz parte da formação da vontade do todo, do país. O Distrito Federal elege senador? Elege. O Distrito Federal elege 3 senadores. Então, aquele argumento lá para os municípios não vale aqui, já que o Distrito Federal elege, sim, 3 senadores. Bem, o Distrito Federal possui Constituição? Possui. Guardem isso, gente. O Distrito Federal possui Constituição. A Constituição aqui do Distrito Federal se chama Lei Orgânica do Distrito Federal. E eu não estou nem aí para o nome. O nome aqui não me importa. O que eu quero saber é a natureza jurídica dessa norma. E a natureza jurídica dessa norma é de Constituição, ao menos parcialmente, como eu vou explicar. Vejam, a Lei Orgânica do Distrito Federal vai tratar de assuntos que são tipicamente estaduais e vai tratar de assuntos que são tipicamente municipais. Já que o Distrito Federal acumula competências tanto de estados-membros quanto de municípios, a Lei Orgânica do Distrito Federal vai tratar de assuntos que são tipicamente estaduais e também de assuntos que são tipicamente municipais. Então, guardem uma coisa. Aquelas normas da Lei Orgânica do DF que tratam de assuntos tipicamente municipais têm natureza jurídica de lei orgânica municipal. A outra parte da Lei Orgânica do DF, que não trata de assuntos tipicamente municipais, tem natureza jurídica de Constituição estadual. Então, o Distrito Federal tem Constituição? Tem. Toda a Lei Orgânica do DF é Constituição? Não. A parte da Constituição, a parte da Lei Orgânica do DF que trata de assuntos tipicamente municipais, tem natureza jurídica de Lei Orgânica municipal. Mas aquela parte da Lei Orgânica do DF que não cuida de assuntos municipais tem natureza jurídica de Constituição estadual. Então, uma grande parte, a maior parte da Lei Orgânica do DF tem natureza jurídica de Constituição estadual, sim. E é fruto do poder constituinte derivado decorrente. Aquele outro argumento lá dos municípios que diz que não existe controle de constitucionalidade no âmbito municipal, para o DF não vale. Porque existe sim controle de constitucionalidade no âmbito distrital. Se uma lei do DF fere a lei orgânica do Distrito Federal, pode caber sim ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para poder fazer valer a força da lei orgânica do DF. Essa é uma questão constitucional. Cabe a ação direta de inconstitucionalidade, tendo como parâmetro a lei orgânica do DF. Toda a lei orgânica do DF? Não. A gente tira a parte da lei orgânica do DF que cuida de assuntos municipais. Essa parte não. Essa parte tem natureza jurídica de lei orgânica municipal. Mas a outra parte não. A outra parte é a Constituição estadual, fruto do poder constituinte derivado decorrente. Então, se alguém te perguntar um dia se o Distrito Federal tem Constituição, pode afirmar sem medo de ser feliz. Tem Constituição, sim. Tem poder constituinte derivado decorrente, sim. Porque uma parte da lei orgânica do DF tem natureza jurídica de Constituição. Bem, vocês perceberam que eu deixei um argumento aí de fora, né? Eu não falei sobre poder judiciário, porque é uma questão polêmica. Aliás, eu tenho muito prazer em tratar isso aqui no Saber Direito, porque eu acho que a doutrina precisa se aprofundar um pouco nisso.
que é uma questão que até hoje não está bem resolvida sobre a natureza jurídica de alguns órgãos. Mas que bom que eu vou ter a oportunidade de fazer isso aqui. Olha só, o Distrito Federal tem poder judiciário? Lembra que esse é um argumento lá para os municípios serem considerados como entes que não fazem parte da federação. Mas para o DF, será que isso vale? O Distrito Federal tem poder judiciário? A resposta não é tão simples assim. É muito simples falar aqui que o Poder Judiciário do DF faz parte do Poder Judiciário da União. Mas é uma resposta que eu não quero dar porque eu acho que é muito simplista, diante da complexidade que é isso. Vou deixar para tratar dessa questão daqui a pouquinho. Eu quero voltar nisso, mas antes quero falar outras coisas. Olha só, para a gente continuar, só lembrando que uma característica muito importante do Distrito Federal é que o Distrito Federal ele é indivisível. Como assim? Não pode haver nenhuma outra esfera de governo aqui dentro, nenhuma outra esfera de governo, além do governo do Distrito Federal e, obviamente, o governo federal. Aliás, é a única parte do território nacional que possui duas esferas de governo. Aqui, dentro do Distrito Federal, nesse território, nós temos duas esferas de governo. Governo federal, governo distrital. Se eu tivesse em qualquer outro lugar do país, eu teria 3 esferas de governo. União, Estado, membro e município. Mas aqui não. Aqui no Distrito Federal, só 2 esferas de governo, porque o Distrito Federal é indivisível. Isso vai ganhar algumas repercussões. Por exemplo, se discute muito aqui no Distrito Federal, é sempre objeto de lei na Câmara Legislativa do DF, discussão doutrinária, discussão no Tribunal de Justiça do DF, se os administradores das cidades satélites aqui do Distrito Federal poderiam ou não ser eleitos diretamente pelo povo. Essa é uma questão que é sempre discutida aqui no âmbito do Distrito Federal. Se os administradores dessas cidades satélites fossem eleitos diretamente pelo povo, estaríamos criando aqui uma outra esfera de governo, ao contrário do que a Constituição diz, já que a Constituição diz que o Distrito Federal é indivisível? Bem, essa é uma questão que é polêmica, que sempre aparece, que a gente tem que ficar atento e que ainda merece mais decisões judiciais para a gente poder dar aí uma última palavra sobre esse ponto. Bem, só uma pegadinha aqui, cuidado, hein, gente? O Distrito Federal é a capital federal, certo? Não, errado, hein? Errado. Cuidado com isso. Brasília é a capital federal, não é o Distrito Federal. O que eu já vi de aluno escorregar nesse tipo de questão em prova não foi pouco. Isso cai em prova de magistratura, Ministério Público, provas importantes, e na hora ali da prova, o aluno nervoso, cansado, lendo às vezes com pressa, não percebe isso. Então, atenção, Brasília é nossa capital federal e não o Distrito Federal. O Distrito Federal é um território que excede 2 governos, governo federal, governo distrital. Bacana. Antes de polemizar um pouquinho aquelas últimas características do Distrito Federal, vamos ao nosso quiz. Sobre o Distrito Federal, aponte a alternativa correta. Letra A. Pode ser dividido em municípios. Falso. Acabei de falar com vocês que uma das características marcantes do Distrito Federal é que ele é indivisível. Não pode ser dividido em municípios. Letra B. O Distrito Federal é a capital federal da República Federativa do Brasil? Falso, hein? Pegadinha. Brasília é a nossa capital federal e não o Distrito Federal. Falso. Letra C. Elege apenas deputados estaduais, mas não senadores? Falso. O Distrito Federal elege senador, sim. Ele elege 3 senadores. E letra D. O Distrito Federal é sede de 2 governos, federal e distrital, razão pela qual possui regras especiais, tanto em relação aos estados-membros, quanto em relação aos municípios. Resposta correta, letra D. O Distrito Federal não é exatamente um estado-membro, não é exatamente município. Ele é algo diferente dos dois. Ele possui regras especiais, tanto em relação ao estado-membro, quanto em relação aos municípios. E é sede de 2 governos. Está certo? Bem, meus amigos,
Antes de continuarmos aqui a falar do Distrito Federal, eu quero mostrar para vocês 2 livros que eu gosto muito e que eu acho importante sobre esse ponto que a gente acabou de falar. Um deles é um manual, um curso de Direito Constitucional do professor Bernardo Gonçalves Fernandes. Eu gosto muito desse livro, há vários bons manuais no país e, sem dúvida alguma, esse é um deles. É um livro que trata de jurisprudência, que trata de doutrina. O doutrinador realmente se preocupa em dar a opinião dele, a opinião sempre muito bem abalizada. Então, é um manual que eu gosto muito, indico muito, e ele trata bem dessa questão de federalismo no Brasil. Um outro livro que eu também gosto muito é o livro do professor José Afonso da Silva, Comentário Contextual à Constituição. Esse é um livro que ele trata da Constituição artigo por artigo. Mas não só isso, ele tem a possibilidade também de ir além e faz doutrina a partir da explicação sobre cada um desses artigos da Constituição Federal. É um livro excelente para você tirar qualquer dúvida. Então, vale a pena esses 2 livros para você se aprofundar nessa matéria. Olha, vamos lá. Como eu disse antes, feliz de poder tratar sobre esse tema aqui, já que eu acho que é um tema que merece mais reflexão do que tem tido, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Vejam, o Distrito Federal, uma característica marcante dele, que vai diferenciar de todos os outros entes da federação, é que o Distrito Federal possui o que a doutrina chama de autonomia tutelada. O que é essa autonomia tutelada? Autonomia tutelada não é ausência de autonomia, pelo contrário. Eu estou dizendo que a autonomia do DF é, inclusive, protegida, tutelada. Tutelada por quem? Pela União. O DF possui autonomia? Possui, é um ente autônomo dentro da federação. Só que a autonomia desse ente é, inclusive, protegida, tutelada pela União. E como que o Constituinte de 88 fez com que a União tutelasse o Distrito Federal, protegesse o Distrito Federal? Olha, aqui é sede de 2 governos. Aqui é sede do governo distrital e é sede também do governo federal. O Distrito Federal é sede de 2 governos. Então, nada mais razoável e justo que a União proteja essa parte do território, já que essa parte do território também é sede do governo federal. E de que forma que o Constituinte pensou para que a União fizesse isso? Bem, a primeira coisa que o Constituinte fez foi pegar algumas instituições importantes e, de certa forma, atribuir grande responsabilidade dessas instituições à União. Que instituições são essas? Primeira delas, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário do Distrito Federal, ele é organizado e mantido pela União. Então, quem paga a conta, quem banca o Poder Judiciário no Distrito Federal é a União. E quem organiza o Poder Judiciário do Distrito Federal também é a União, já que ela tem o dever constitucional de organizar e manter o Poder Judiciário do Distrito Federal. Então, a primeira instituição importante, Poder Judiciário do Distrito Federal, é organizado e mantido pela União. Aliás, se você quiser conhecer a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, quais são as varas, como que ele se subdivide, etc., você precisa procurar essa lei no Congresso Nacional, já que é uma lei federal, porque o Poder Judiciário aqui é organizado pela União. Não só o Poder Judiciário, o Ministério Público também é organizado e mantido pela União. O MPDFT é organizado e mantido pela União. Então, a lei de organização do Ministério Público e do DF é uma lei federal, porque é uma lei da União, e quem banca o Ministério Público do Distrito Federal, o MPDFT, também é a União que vai pagar essa conta. Então, Poder Judiciário e Ministério Público do Distrito Federal, organizado e mantido pela União. Percebam, essas instituições são aí atribuídas grandes responsabilidades à União, porque a União também tem sua sede dentro desse território do Distrito Federal. E o Constituinte entendeu que assim ele estaria protegendo o próprio Distrito Federal, protegendo essa parte do nosso território. Defensoria Pública do Distrito Federal, organizada e mantida pela União, certo? Errado, hein? Cuidado. Era assim, até a emenda constitucional número 69, do finalzinho lá de 2012. Até a emenda constitucional número 69,
A Defensoria Pública era organizada e mantida pela União, que, aliás, nunca chegou a se efetivar isso na prática. A partir dessa emenda constitucional, a Defensoria Pública passa a ser organizada e mantida pelo próprio Distrito Federal. Então, tira a Defensoria Pública aí da sua lista, porque hoje a Defensoria Pública é um órgão exclusivamente distrital, já que é organizado e mantido pelo próprio Distrito Federal. Outras instituições importantes que não estão na esfera exclusiva do Distrito Federal é a parte de segurança pública, meus amigos. Quando eu falo em segurança pública, eu estou falando em Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Então, Polícia Militar do DF, Corpo de Bombeiro Militar do DF e Polícia Civil do Distrito Federal. Sobre a segurança pública, é uma verdadeira confusão. É algo extremamente complexo dentro da Constituição. Vejam só, quais são as normas que vão reger essas instituições de segurança pública. Olha só, a Constituição vai dizer que essas instituições, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiro, são organizadas e mantidas pela União. Entendi. Então, quer dizer que a lei que vai organizar essas polícias é da União e quem vai pagar a conta é a União. Beleza, entendi. Então, elas são organizadas e mantidas pela União. Só que o Constituinte vai dizer que essas instituições são subordinadas ao governador do Distrito Federal. Então, do ponto de vista hierárquico, a autoridade máxima das polícias é o governador do Distrito Federal e não o presidente da República. Então, essas instituições são organizadas e mantidas pela União, mas subordinadas hierarquicamente ao governador do Distrito Federal. Acabou a confusão aí? Não. A Constituição diz que essas instituições são organizadas e mantidas pela União, subordinadas ao governador do DF, que vai utilizar essas instituições nos termos de uma lei federal. Então, o governador do Distrito Federal vai utilizar essas instituições nos termos de uma lei federal. Vejam, meus amigos, olha que negócio complicado. Eu sou procurador do DF, tenho meus colegas lá que são procuradores do Distrito Federal. E em vários momentos a gente se depara com dúvidas muito complicadas na área do consultivo e mesmo na área do contencioso. A gente muitas vezes se pergunta, mas e aí? Isso aqui demanda uma legislação federal ou distrital? Isso aqui tem que ser visto junto ao governo federal ou ao governo distrital? Quem é que tem competência para tomar essa atitude, para editar esse ato normativo ou para editar esse ato administrativo? Quem tem? Do ponto de vista administrativo, a autoridade máxima é o governador. Mas quem legisla sobre a organização não é a União? Então, a gente pode afirmar isso, que essas instituições são federais ou são distritais? Da mesma maneira, Poder Judiciário, e agora eu falo daquele ponto que eu disse para vocês que eu ia dizer depois, para polemizar um pouco aí essa questão. O Poder Judiciário do Distrito Federal, faz parte do Poder Judiciário da União. Essa é a resposta simples, mas eu quero complicar um pouquinho. Será mesmo que o Poder Judiciário do Distrito Federal, o TJDFT, é um órgão federal? O TJDFT, para quem conhece Brasília, aliás, eu acho que todo brasileiro tinha que vir dar uma volta aqui em Brasília um dia, que é uma cidade lindíssima. Mas olha só, o TJDFT, ele está de frente para o Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal, sede do Poder Executivo aqui do Distrito Federal. Está de frente um para o outro. Cabe ao TJDFT o controle de constitucionalidade das leis distritais. Ele é o guardião da lei orgânica do DF. É ele que vai julgar as mais altas autoridades aqui do Distrito Federal nos mandados de segurança, nos habeas corpus. É ele que vai definir qual é a interpretação da legislação distrital. É ele que vai julgar todas as ações referentes a servidor público do Distrito Federal. Então, será mesmo que a gente pode dizer que esse é um órgão federal, que ele não tem nada a ver com o Distrito Federal, ele não faz parte do Distrito Federal? O mesmo questionamento vale para o Ministério Público do DF. O Ministério Público do DF faz parte do Ministério Público da União. Beleza, essa é uma resposta simples de ser dada, quase que textual na Constituição.
Mas cabe ao MPDFT cuidar dos interesses públicos do Distrito Federal, entrar com as ações civis públicas, as ações de improbidade administrativas que digam respeito ao Distrito Federal, protegendo essa parte específica do nosso território. Essas ações que são ajuizadas normalmente no próprio TJDFT. Então, será mesmo que a gente pode afirmar que essa é uma instituição unicamente federal? Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou dar a minha resposta. Apesar da doutrina não dizer isso de uma forma tão clara, apesar da gente ver as pessoas dando respostas simples, não, o Poder Judiciário do DF faz parte do Poder Judiciário da União, o MPDFT faz parte do Ministério Público da União, as polícias do Distrito Federal são órgãos distritais bancados pela União. Eu não consigo enxergar a resposta de uma maneira tão simples assim. Eu prefiro entender que essas instituições, Poder Judiciário, Ministério Público e as polícias, são órgãos compartilhados entre a União e o Distrito Federal. Compartilhados porque aqui é sede de 2 governos. Justamente porque nesse território aqui nós temos a sede de 2 governos, é que esses 2 governos compartilham essas instituições. Poder Judiciário, Ministério Público e os órgãos de segurança pública. E compartilham porque essa é a configuração que o Constituinte de 88 deu. Ressalto para vocês mais uma vez, essa é uma opinião minha, uma resposta minha que eu acho que a doutrina trabalha pouco. Acho que poderia se aprofundar um pouco mais nisso. É muito mais fácil você encontrar respostas aí do tipo, Poder Judiciário do DF faz parte do Poder Judiciário da União, o Ministério Público do DF faz parte do Ministério Público da União. Muito mais fácil você encontrar esse tipo de resposta. É o que a gente encontra por aí, mas eu acho que precisa ser melhor pensado e melhor problematizado. Eu prefiro entender essas instituições como instituições compartilhadas pela União e pelo Distrito Federal, já que aqui é a sede de 2 governos. Não sei se consegui te convencer aí, mas é a minha opinião. Bem, para a gente terminar o Distrito Federal, a gente tem que lembrar que ainda há uma outra questão importante em que a União vai tutelar o Distrito Federal. Há previsão na Constituição Federal de 88 da União criar fundos para poder custear serviços públicos no âmbito do Distrito Federal. Esses fundos é tipo uma reserva de dinheiro que a União faz e coloca à disposição do Distrito Federal para o Distrito Federal poder exercer bem, né, os seus serviços públicos. Então, pode haver um fundo aí para infraestrutura, um fundo para educação, um fundo para saúde. A União vai criar esses fundos aí para auxiliar o DF a pagar as suas contas. É aquela ideia, né? Já que nessa casa aqui moram 2 pessoas, já que nesse território aqui mora a União e o Distrito Federal, a União também tem que ajudar a pagar a conta. Então, há na Constituição a previsão de criação desses fundos. Então, o Constituinte de 88 entendeu que, compartilhando, na minha opinião, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Segurança Pública e, além disso, criando fundos para ajudar o DF a custear os seus serviços públicos, com tudo isso a União conseguiria tutelar, proteger o Distrito Federal e, dessa forma, fortalecer essa parte do território que é tão importante para o país. Vamos ao nosso último quiz? Qual é a alternativa correta? Segundo o STF, apesar de o Distrito Federal acumular competências de estados, membros e municípios, sua configuração constitucional é mais próxima dos municípios. Falso, eu disse para vocês que apesar dele acumular essas competências, ele tem uma configuração muito mais próxima de estado membro que de município. Letra B. A Polícia Civil e a Polícia Militar do Distrito Federal são organizadas por lei distrital, mas mantidas pela União Federal. Falso. Essas instituições são organizadas e mantidas pela União, então, por lei federal. Letra C. O Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal são organizados e mantidos pela União. Cuidado com a pegadinha aí, que é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública era organizada e mantida pela União até a Emenda Constitucional número 69 de 2012. A partir daí passou a ser um órgão totalmente distrital, hoje é organizado e mantido pelo próprio Distrito Federal. Letra D.
O Distrito Federal é indivisível, não podendo haver nenhuma outra esfera de governo além da União e do Distrito Federal dentro do seu território. Perfeito, então, como a gente viu, o Distrito Federal é mesmo indivisível. Resposta correta, letra D. Bem, vamos lá então para a gente encerrar a nossa aula, fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora. Nós começamos essa aula tratando dos municípios e eu disse para vocês que há aí uma certa polêmica sobre a natureza jurídica do município. O município é ente da federação ou não? Aqui há duas correntes na doutrina. Uma corrente que não tem dúvida que o município é ente da federação. O município é ente da federação porque ele se encontra lá no artigo 1º da Constituição, porque ele se encontra no artigo 18 da Constituição, porque ele tem autonomia e essa autonomia decorre diretamente da Constituição Federal de 88. Essa é a corrente majoritária. Há uma outra corrente que não afirma categoricamente que município não é ente federado, mas que afirma que há razões muito fortes para considerarmos que não é. E aí a gente pode lembrar dos argumentos. Não tem poder judiciário, não elege senador, não tem poder constituinte derivado decorrente e não tem controle de constitucionalidade no âmbito municipal. Essa é uma corrente minoritária, mas que nos mostra que o município não se configura exatamente, perfeitamente, a ideia de um ente federado, apesar da maioria da doutrina considerar que é sim um ente da federação. Disse para vocês também que o município ele tem as regras de transformação do município, criação, modificação, incorporação, previsto lá no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Uma regra que, antes da emenda constitucional número 15 de 96, era muito fácil. Os municípios se transformavam quase que diariamente, federação vagalume, piscava, porque municípios eram criados quase que mensalmente. Mas, depois da emenda constitucional número 15 de 96, o remédio foi amargo demais e ficou difícil demais a transformação de municípios, já que as regras dificultam muito a criação de um município. Há vários projetos aí no Congresso Nacional para que não seja nem tão difícil como era antes e nem tão fácil como é hoje. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.